Então, nós estamos aqui reunidos. Agradeço muito a presença de vocês nessa sexta-feira 13, né, com todo o trânsito, com todos os problemas. Para nós, a presença de vocês é um estímulo para que nós continuemos a dirigir essa revista e, sobretudo, ter olhos assim, bem abertos para os grandes problemas sociais e ambientais do Brasil. É uma das tônicas do IEA, e a revista tem procurado, juntamente com artigos de caráter assim estritamente científico ou humanístico, tem procurado, através dos seus dossiês, explorar e pensar os grandes problemas do Brasil e, particularmente, da nossa metrópole, né, que não são poucos. Então, hoje mais um número da revista, número 78. Eu vou rapidamente apresentá-lo, não queria roubar o tempo aos nossos 3 visitantes e colaboradores, mas esse número foi centrado em problemas de nutrição, pobreza, e, naturalmente, esses problemas estão dentro de um grande contexto que é o da saúde pública, de modo que os debates que se vão seguir, as exposições e os debates poderão orientar-se tanto para o aspecto específico de nutrição no contexto de pobreza, como no mais amplo de saúde pública. Quem tem a revista em mãos pode ver que o fato de o SUS fazer 25 anos também foi objeto de nosso interesse. Quem tem a revista pode verificar que ela está dividida em alguns tópicos fundamentais, dos quais o mais importante é justamente o de saúde pública. Nós temos alguns artigos introdutórios, né, artigos, vamos dizer, de especialistas que falaram sobre o problema da saúde pública, e depois um dossiê mais longo, preparado pela professora Ana Lídia, que está aqui, Ana Lídia Savaia, que é uma coordenadora justamente do grupo de nutrição e pobreza aqui do IEA. Então vocês têm aí, vamos dizer, o centro mesmo vivo da revista está nesses vários ensaios, né, todos eles ligados a esse problema e com as experiências, né, constantes que esse grupo faz. Depois temos uma parte genérica de meio ambiente, com vários artigos também, uma longa entrevista sobre política energética do professor Hildo Sauer, e depois depoimentos a respeito da energia nuclear. Tem sido um dos temas da revista o problema da energia, e particularmente da energia nuclear. E, naturalmente, como a revista é uma revista multidisciplinar, mesmo tendo dossiês específicos, ela sempre contempla, né, textos humanísticos, né, de crítica, filosofia, como estão aqui, 2 artigos, né, um artigo meu sobre Carpo e outro do professor Ricardo Mussi sobre a História e Consciência de Classe de Lukács. E, finalmente, a parte de resenhas. Essa estrutura é a estrutura constante da revista. Artigos gerais, depois dossiês especializados e, finalmente, uma parte humanística, né, que é naturalmente variada. Hoje, então, nós temos aqui, para apresentar a revista e, sobretudo, os aspectos de saúde pública e de nutrição, nós temos aqui os nossos 3 convidados, né? Convidado da casa, primeiro, a professora doutora Ana Lídia Savaia, né, que dirige este grupo e tem o seu mestrado em fisiologia pela Universidade de São Paulo, em nutrição pela Universidade de Cambridge, doutoranda pela Universidade daqui e por Cambridge, e também seus estudos, chamamos uma livre docência, uma professora visitante no MIT. Ela tem um currículo assim extenso e muito intenso, e sobretudo a sua concentração em área de nutrição e ligada à pobreza, acho que tem dado assim resultados muito ricos, né? Por isso é muito bom para nós que nós tenhamos aqui a presença do secretário de Saúde, e nos honra muito também a presença da primeira-dama da cidade de São Paulo, Ana Estela Haddad, né, que veio aqui também e tem um interesse específico nessa área de saúde. De modo que nós temos aqui todas as queixas que se possa fazer, então tem presente aqui a representante da Prefeitura. É uma ótima oportunidade. Sou secretário aqui, secretário José de Filipe. O secretário ficou preso no trânsito. Então...
Não tem importância, porque o próximo número vai ser sobre transportes e trânsito. Quem sabe a gente mata os dois coelhos. Primeiro a saúde e depois o trânsito, não é verdade? Nós estamos pensando, imagine um número sobre transportes, vai ser um número bastante movimentado. Então, nós temos aqui a presença do secretário de Saúde, José de Filipe Júnior, né? Foi prefeito de Diadema várias vezes, não sei quantas, porque 3 vezes, né? Prefeito de Diadema, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, e agora está interessado, está envolvido de uma maneira assim bem intensa com problemas da saúde. Não invejamos o lugar dele, não, porque ser secretário da Saúde em São Paulo realmente deve dar muito trabalho. E temos aqui um scholar, o professor Carlos Augusto Monteiro, né, que é professor de saúde pública e tem uma longa carreira. Eu até fiquei assim, interessado em ver o que ele tinha trabalhado e fui ao currículo Lattes. Mas depois eu desisti, né? Porque eram centenas e centenas de trabalhos, né? dentro dessa área de nutrição e saúde pública. Então, realmente é um dos nomes centrais do ponto de vista acadêmico, né? Então, pensei o seguinte, em relação à ordem, eu daria a palavra primeiro à Ana Lídia Savaia, que é da casa e que tem, vamos dizer, considerações específicas sobre nutrição e pobreza, e depois vai apresentar um pequeno vídeo, não é? Um vídeo que complementa, né? Então, com a palavra, a professora Ana Lídia Savaia. Muito obrigada pelo convite, professor Bose, de participar novamente, né, dessa revista tão prestigiada e tão lida e tão útil para tantos de nós brasileiros, né. Gostaria de começar contando um pouco da história que está na base do dossiê de nutrição e pobreza. E da escolha dos artigos e dos temas que nós fizemos a partir das atividades do Grupo de Estudos e Pesquisa em Nutrição e Pobreza, que esse ano completa 10 anos de atividades aqui no Instituto de Estudos Avançados, realizando oficinas, simpósios, conferências, seminários e, mais recentemente, nós organizamos 2 livros, um sobre desnutrição, pobreza e sofrimento psíquico. Conto tudo isso para vocês entenderem da onde parte, né, a nossa preocupação e a nossa atividade. E um outro, agora já mais específico, para a formação de graduação, Fisiologia da Nutrição na Saúde e na Doença, que tem também o caráter transdisciplinar e interdisciplinar e que foi organizado a partir de workshops que nós fizemos com clínicos, cientistas básicos, de área básica, etc., aqui no IEA. Obrigada. Tudo começou, a nossa história aqui no IEA começa e vai desembocar também nesse dossiê, nessa oportunidade, com um programa de extensão universitária que hoje completa cerca de 22 anos, acho que exatamente 22 anos, que é o Centro de Recuperação e Educação Nutricional CREM. Esse programa, desde o começo, quis juntar as questões de ciência, ciência básica, ciência aplicada, tratamento na área clínica e tal, com a finalidade de erradicar a desnutrição no Brasil. Levando em conta, porém, que a desnutrição está dentro de um contexto mais amplo que tem crescido a sua problemática, que é a violência, a drogadição, a habitação precária em favelas, etc. Então, desde o começo, nós sempre tivemos um desejo de trabalhar não só especificamente na área da nutrição ou na área da saúde, mas na área social, na área de psicologia, na área de educação e de serviço social. E essa também é a característica do grupo formado aqui no IEA, tendo profissionais de todas essas áreas e de reconhecido saber e experiência, né? Nós, ao longo de toda essa trajetória, né, desses 20 anos,
tivemos a oportunidade de ajudar e supervisionar vários governos e várias atividades de ONGs internacionais em praticamente todos os países da América Latina e em Moçambique, na África. Sempre tendo a preocupação desse diálogo entre academia, governo e sociedade civil. E a gente, desde o começo, acreditou que o diálogo e a força unitária desses 3 grandes âmbitos era a melhor estratégia para resolver os problemas e os distúrbios nutricionais, especialmente aqueles ligados à pobreza. E é também, portanto, com esse espírito que nós elaboramos os artigos e convidamos para exporem, né, vários profissionais. Vocês vão ver que são várias áreas, vai desde a fome, subnutrição até obesidade e vício alimentar, então é bem amplo o dossiê, tem todos os leques dos distúrbios nutricionais, tá? E o nosso desejo, desde o começo, foi, então, oferecer subsídios, entendendo que o papel, um dos papéis mais importantes da universidade é ajudar o governo a implementar políticas públicas que sejam efetivas e que tenham impacto em longo prazo. Nesse sentido, o primeiro artigo, agora já passando mais no específico, é fruto de pesquisas e estudos que estamos realizando. Eu estou com problema de óculos, desculpa, eu não enxergo nem com nem sem. O primeiro artigo é fruto de pesquisas e estudos que estamos realizando para desenvolver metodologias de tratamento para crianças e adolescentes obesos. Isso porque a prefeitura, há 4 anos atrás, pediu que nós desenvolvêssemos, e também no grupo do IA a gente tem discutido bastante sobre isso, desenvolvêssemos uma metodologia para tratamento de crianças obesas e com sobrepeso. E na nossa experiência, a gente tem descoberto que é muito mais complicado do que crianças desnutridas. E muito mais difícil, e exige uma multidisciplinariedade, uma transdisciplinariedade muito grande. E o artigo está intitulado exatamente, já com um pouco de provocação, a partir da propaganda de um refrigerante que diz assim: abra a felicidade. As propagandas estão cada vez mais, digamos assim, ousadas em descobrir quais são as técnicas que o nosso sistema nervoso mais causa prazer e mais apetece e mais fidelidade dá àquele produto ou àquele tipo de alimento, né? E discute o que não tem mais do que 15, 20 anos que isso foi descoberto na área da fisiologia, que é os centros do sistema nervoso que controlam, chamados também de centros hedônicos, que controlam o prazer. E tem muitos estudos atualmente mostrando que alimentos altamente palatáveis, sobretudo a mistura do sal, do açúcar e da gordura, são recompensadores e geram vício alimentar. Para vocês terem uma ideia, isso é uma questão ainda em aberto e está sendo muito discutida no mundo, mas para vocês terem uma ideia, o quinto relatório sobre as doenças mentais que está saindo agora, este ano, em 2013, tem um grupo grande de pesquisadores, sobretudo fisiologistas, sugerindo que a obesidade seja também considerada como uma doença psiquiátrica, dada as alterações de comportamento que ela gera. O artigo discute também a influência, portanto, dessas propagandas abusivas que geram processos mnemônicos e que induzem
comportamento aos consumidores desavisados. Por exemplo, quando a gente fala que sal, açúcar e gordura são recompensadores, significa que a gente consegue desenvolver um reflexo condicionado e fica ligado nesse tipo de alimentos. Isso não acontece com alface, por exemplo. Tá? Então, tem uma grande diferença, não tem alimentos e alimentos. É difícil, né? Ninguém descreveu até hoje alguém viciado em alface. Porém, em alimentos doces, isso é muito fácil. Se a senhora puser cerveja também, vai dar cozinha. De fato, você falou uma coisa. Menciono no artigo como é que as indústrias conseguiram fazer com que a cerveja, que foi produzida em países frios, aumenta a temperatura corporal, causa diurese, etc. e tal, a ser consumida no país tropical. Inventou a cerveja estupidamente gelada, que a gente não sente muito gosto, então podia ser suco de fruta, mas é a cerveja. Outro aspecto, né? Então, a gente termina dizendo que, aí vai na linha do trabalho que o professor Carlos tem feito, né? Recentemente, depois o Carlos vai falar, né? Na linha de um controle, da necessidade de um controle desse tipo de propaganda, né? E muita gente tem dito que parece que a coisa deveria funcionar como foi o cigarro, o controle com o cigarro. Embora tenha debate sobre isso, porque o cigarro não é alimento, e alimento, além de poder causar vício, etc., tem o seu benefício, né? Fornece nutrientes, energia, etc. Então, essa é uma coisa muito nova que está em grande discussão no mundo e que está sendo uma questão, um campo aberto para pesquisa. E a gente toca um pouquinho, pouco conhecido no Brasil, e a gente está tocando um pouquinho levantando essas questões. O segundo artigo é também um artigo original, escrito especialmente para esse número da revista, e apresenta uma análise do perfil socioeconômico, nutricional e de ingestão alimentar de beneficiários do programa Bolsa Família. Num dos estados mais pobres, eu acho que é o primeiro ou o segundo estado mais pobre do Brasil, quem tem esses números na cabeça me corrija, que é Maceió, Alagoas. E foi uma pesquisa feita com população moradora em de favelas em Alagoas, coordenada pela professora Thelma Florencio, da Universidade Federal de Alagoas. O artigo é um dos poucos a investigar o padrão de ingestão alimentar dos beneficiários do Bolsa Família. Os resultados, eu vou ler assim, eu falo mais rápido, os resultados mostram uma realidade paradoxal, com prevalências muito altas de subnutrição em crianças e adolescentes, bem mais altas, por exemplo, do que as prevalências encontradas em nível nacional, que estão apontadas também no artigo do professor Carlos Monteiro, na ordem de, focalizando só na população moradora em favelas, de 18% a 20%, para os entendidos, menos 2 score Z, sendo pior entre os adolescentes, inclusive. A situação está pior entre os adolescentes do que as crianças abaixo de 6 anos. E, por incrível que pareça, coexiste com prevalências muito altas de sobrepeso e obesidade em adultos. Não encontrou-se diferenças marcantes no perfil de ingestão alimentar em relação aos dados nacionais. Quando os dados foram comparados com uma população semelhante, moradora nas mesmas comunidades, mas de alguns anos antes, né, de um estudo anterior, verificou-se, especialmente nas mulheres beneficiárias do programa Bolsa Família, e com excesso de peso, um consumo maior de carboidratos e lipídios, indicando uma possibilidade, estudos devem prosseguir nessa área, uma possibilidade já descrita em outros países, que esses programas de transferência de renda, sem uma adequada orientação e educação nutricional, aumentam o consumo de alimentos baratos e altamente palatáveis. Isso mostra também a necessidade de se agregarem outros programas na área da saúde para melhorar
a situação de saúde e nutrição e combater as doenças crônicas que a gente sabe que estão associadas a essa condição. O valor desse artigo, ainda comento, no meu entender, é apontar a forma mais específica para serem enfrentadas as políticas públicas, mostrando quais são os pontos que as políticas públicas podem atuar para corrigir estas distorções. Um terceiro artigo, esse também original e composto para o dossiê, relata um estudo realizado com crianças subnutridas e desnutridas em relação a práticas pré-escolares de leitura e escrita e tem como autora a professora Sandra Maria Savaia, da Faculdade de Educação daqui da USP. A autora parte da discussão de uma possível relação entre fracasso escolar no Brasil e desnutrição, e é pioneiro em examinar as práticas de leitura e escrita em um grupo de 13 crianças com desnutrição moderada grave atendidas em uma instituição. Quanto tempo eu tenho, professor? Isso. Eu queria ler só um segundinho para vocês, um trechinho. Fico à vontade. Como não é a minha área, é melhor eu usar as palavras corretas. A crença de que... Essa é a questão de trabalhar numa equipe transdisciplinar e multidisciplinar. A crença de que a carência alimentar é uma decorrência, fala a autora, da carência cultural, foi uma associação estabelecida por muitos aqui no Brasil. A ideologia que a sustentam disseminou o mito de que as crianças vítimas de desnutrição, via de regra, são provenientes de famílias desestruturadas que não souberam alimentá-las adequadamente, seja em decorrência de hábitos alimentares incorretos, seja por problemas psíquicos ou cognitivos da mãe, e tendem a anular a diversidade de histórias que resultaram na desnutrição infantil, simplificando, no meu entender, o problema. Ao desconsiderar, na compreensão das causas da desnutrição, o caráter político que envolve a questão e as múltiplas histórias que levaram à escassez de alimento, à insegurança alimentar, às intercorrências associadas à falta de acesso aos serviços de saúde e, por fim, ao equilíbrio precário que caracteriza a existência dessa parcela significativa da população e da sociedade brasileira. O interessante é que a autora diz, olha, é preciso olhar para as estratégias bem-sucedidas, porque viver em condição de pobreza no Brasil não é fácil, é preciso ser inteligente para sobreviver. E a inteligência encontrada naqueles que sobrevivem deve ser considerada e deve ser valorizada. E que isso pode ser, então dizendo com as minhas palavras, que isso pode ser também diagnosticado e reconhecido nas práticas de leitura e escrita na pré-escola. Também na pré-escola, as crianças mostram, mesmo com desnutrição moderada grave, então, mostram que tem sim uma capacidade de aprender constatada pela pesquisa e que, se adequadamente consideradas e se essa oportunidade não lhes é negada por uma escola elitista, fechada e todos os problemas da escola brasileira que não vem ao caso agora citar, e que precisam ser olhados e considerados, não se pode atribuir à criança ou à família o fracasso escolar que nós temos encontrado. Um trechinho eu gostaria de ler, porque o artigo mostra também os resultados objetivos da pesquisa, é a relação entre o educador e as crianças num determinado momento na sala de aula. Então, a educadora fala, gente, quem é esse bicho agora? Mostra a figura às crianças que respondem, a aranha. Olha a teia. E quem faz a teia? A aranha, respondem as crianças.
Sabe que a aranha leva muito tempo para fazer a teia e a gente vai lá e acaba com a teia? Eu mato a aranha para minha mãe. A gente mata com chinelo, mas essa aqui tem na minha casa. Mas a da minha casa não tem tantos dedos, parece uma folha. Fim da história, eles resolvem recontá-la por conta própria. E os papéis agora se invertem e revelam que ela foi compreendida e o objeto de grande atenção. Em base nessas observações e constatações, o estudo, então, revela que, apesar desses modelos pedagógicos proporem uma visão mais moderna e progressista dos processos de aprendizagem e ensino da língua escrita, acabam por realizar práticas pedagógicas que negam as experiências prévias de leitura e escrita das populações que vivem em situação de pobreza nos grandes centros urbanos. O quarto artigo, mudando completamente de assunto, sem perder o fio da meada de todo o dossiê, fala do aspecto clínico, pediátrico, nós poderíamos dizer, da importância do tratamento em hospital-dia para criança com subnutrição primária, de autoria de Maria Paula Albuquerque, diretora clínica do CREM. E mostra que o tratamento integral em regime de hospital-dia é ideal para a recuperação, não só de peso, mas, sobretudo, de estatura, em crianças com subnutrição moderada grave. Hoje sabemos que a recuperação em estatura é fundamental para a saúde em longo prazo e a prevenção de doenças como diabetes, cardiopatias e obesidade, crescentes de forma alarmante no Brasil. Como cita o professor Carlos, mostra no seu artigo, a baixa estatura melhorou muito no Brasil, mas ainda apresenta uma prevalência de cerca de 3 vezes mais alta nas camadas mais pobres da população em relação às mais ricas. Ou seja, o problema ainda não está resolvido. E não podemos olhar para ele apenas como uma diminuição de porcentagens, mas que, na realidade, ainda sofrem de subnutrição no Brasil milhões de crianças e adolescentes brasileiros. E precisamos estar vigiando, como ele mesmo afirma, se esses ganhos serão mantidos frente à crise atual. Chamou-me a atenção uma frase do Papa Francisco, na sua vinda ao Brasil, quando fala à comunidade de Varginha. Ele diz: quero encorajar os esforços que a sociedade brasileira tem feito para integrar todas as partes do seu corpo, incluindo as mais sofridas e necessitadas, através do combate à fome e à miséria. Nenhum esforço de pacificação será duradouro, não haverá harmonia e felicidade para uma sociedade que ignora, que deixa à margem, que abandona na periferia parte de si mesma. Uma sociedade assim simplesmente empobrece si mesma. Antes, perde algo de essencial para si mesma. Ninguém é descartável. Lembremo-nos sempre, somente quando se é capaz de compartilhar é que se enriquece de verdade. Fecha aspas. O artigo descreve, então, um modelo de intervenção que leva em conta não apenas a recuperação da criança, mas a atuação em toda a família. E mostra os benefícios do tratamento em hospital-dia e recomenda que, para a erradicação da subnutrição ou desnutrição no Brasil, é necessário e seria de grande ajuda a criação de portaria para atendimento à criança subnutrida em hospital-dia em locais de elevada vulnerabilidade social. O quinto artigo do professor Luiz Vanderlei, do Departamento de Sociologia da PUC, e da qual ele foi também reitor, propõe uma reflexão conceitual e
estratégica para a compreensão e enfrentamento das questões de nutrição e pobreza. O autor defende a abordagem do que ele chama no título de realismo utópico. Para ele, realista porque parte do reconhecimento dos problemas existentes e das causas geradoras, e utópica porque busca compor os sonhos de asas e raízes, seguindo o conceito de Paulo Freire, o inédito viável, antecipando metas e caminhos. Eu também gostaria de ler um trechinho do trabalho do professor Vanderlei, sobre uma discussão muito interessante, muito útil para nós, sobre o sentido do público. O que é público? Ele diz assim: há um grande risco no Brasil de compreender as políticas públicas através da publicização do privado. É o interesse de um grupo privado que faz desse interesse particular um interesse como se fosse público. Há também o risco do contrário, também presente na nossa realidade, de privatização do público. O público, ele diz assim: pela intervenção dos poderes públicos na manutenção da ordem social e na regulação da economia, na promulgação das leis e diretrizes para as políticas sociais, na saúde, educação, etc., na regulação da vida cotidiana, e uma privatização, essa é a publicização do privado, e uma privatização do público expressa pela apropriação privada dos recursos públicos em obras, lobbies dos setores dominantes sobre os governos, doações a partidos e políticos, coalizações partidárias, inferência da mídia, etc. E diz: de modo crescente, se reconhece que o público não se restringe nem pode ser totalmente configurado pelo estatal. Ainda que o Estado seja considerado como espaço de realização do público, uma dimensão democrática enfatiza que só acontece se ele represente a sociedade, mesmo que não se possa abdicar de suas responsabilidades. Os dados e informações assinalados em diversos estudos demonstram como a sociedade civil, principalmente os setores organizados dela, tem desenvolvido novas formas de representação política, de controle social, de parceria na execução de políticas voltadas para os serviços públicos. E, por fim, o último artigo, também falando muito rapidamente, embora espero que eu tenha conseguido passar para vocês a riqueza que esses artigos contêm e a amplitude dos temas tratados, né? É uma retomada de um documento muito importante que acabou de ser publicado em nível mundial, que se chama Protocolo de Bellagio, Feito numa cidade na Itália, que o autor traça reflexões inéditas para essa revista sobre a realidade brasileira. Esse encontro é organizado pela ONU, pelo Centro de Nutrição e Genética da ONU, e aborda os obstáculos para a implementação governamental de dietas saudáveis. Nós falávamos antes com a Estela sobre isso. Ana Estela, exatamente, está aqui um artigo que pode ser útil para você, com base científica e como superá-los. O que é uma dieta saudável? Como a gente consegue uma dieta saudável em ampla escala? Quais são os obstáculos e quais são as propostas? Né? Fora o professor Dan Weisberg, que é o primeiro autor da Faculdade de Medicina da USP, e todos os outros autores são desses organismos internacionais. Por exemplo, eles dizem a dificuldade que tem se encontrado de diminuir o sal, sobretudo nas crianças que rejeitam as comidas
com menor teor de sal, a necessidade de se regulamentar os rótulos, as barreiras que as escolas estão enfrentando para aceitação por parte das crianças de alimentos saudáveis, a pouca colaboração dos pais, a falta de conhecimento de nutrição, dietética e dietoterapia pelos médicos, devido à grande deficiência dessas áreas no currículo médico, isso trazendo grandes prejuízos na área da saúde para o Brasil, a publicidade de alimentos não saudáveis descontrolada, o grande consumo de refrigerantes, volta à questão da importância do refrigerante no Brasil e esse efeito deletério para a saúde. Para enfrentar esses desafios, estou terminando, o relatório propõe uma série de medidas para os governos. Cito apenas algumas, convidando vocês a lerem esse documento tão importante. Aumento do consumo de ácidos graxos ômega 3 em relação ao ômega 6, o artigo explica para quem não é da área. A diminuição de açúcar processado, especialmente frutose, e pede que a nutrição tenha uma posição de prioridade nacional e seja considerado um direito. Era isso que eu tinha. Se nós temos um minutinho, ou passamos o vídeo, então. Terminando, enquanto ele prepara, esqueci de dizer, o artigo pede que a responsabilidade sobre a nutrição esteja nas mãos dos ministros e secretários de saúde. Aqui com 6 quilos. Ele nasceu com 3,25. Ela tinha 1 ano e 8 meses. Ela entrou com 7,8 kg. Chegou aqui pequenininho desse tamanho aqui, ó. Com idade de 3 aninhos. 2 anos para 3 anos. Tava pesando 9 quilos. Então uma colega minha, que já tem uma filha aqui no CREI, me informou e eu marquei a consulta e ele ficou. Aprendeu a comer tudo que é tipo de verdura. Tem 3 anos de idade e está pesando 11 kg e 300 gramas. Ele está com 10 quilos agora. Não é só o cuidado com a criança, é cuidado com as famílias. A gente não trata só da alimentação dessa criança, mas a gente tem um relacionamento global com essas crianças e com essas famílias. Não só da criança desnutrida, mas com distúrbios nutricionais. É possível recuperar a estatura de crianças gravemente desnutridas. E de crianças que, inclusive, nascem desnutridas. Eu peso, eu meço, né? E ele vai me dar todos os dados de como a criança está se recuperando, de como que essa criança está em relação ao seu estado nutricional. O peso para a idade da Graciele está em menos 1,88. Isso quer dizer também que ela está numa desnutrição leve hoje. A gente trabalha com sofrimento, a gente trabalha com a dor. Há situações que a gente, como profissional, não vê uma saída para o caso, né? Tem dificuldade de perceber um caminho para se trilhar. E aí o colega do lado vê o caminho. Na sua rede social, com quem você conversa? Sem ser família? Sem ser família. Tenho amigos, né? Que Como? é o Marcos. O Marcos. Tá trabalhando, tem que levar o Gabriel no médico. Quem pode ajudar? Então vamos conhecer a família. O que a gente procura, assim, com a rede social da pessoa, é mobilizar. Elas estão num ambiente, morando num local, só que isoladas, né? Desconhece o que elas podem adquirir, obter. Eu achava que estava certa e estava totalmente errada, né? A Carol me deu os conselhos e eu segui e vi que tem resultado, né? Apesar de que o CREI se caracteriza como um hospital-dia, um semi-internato para crianças desnutridas, se você visita o CREI como vocês visitaram, você vê que ele parece uma creche, né? Ele parece uma pré-escola, ele não parece um hospital. Nosso diferencial é educação nutricional. Eles que plantaram essa salada, né, essa rúcula. É diferente de ela comprar uma salada no supermercado. Colocamos a sementinha
A sementinha cresceu, nós fomos regar, não fomos? E hoje a gente vai fazer uma salada. Está apresentando os alimentos para as crianças para que elas possam ver a textura, ver cor, ver o formato, o sabor, né? E conhecer os alimentos e tirar um pouco o preconceito, às vezes, né? Que nunca viu, não gosta. A partir do momento que a criança está no regime semi-internato, ela fica o dia inteiro. Então isso possibilita que a mãe possa trabalhar. A finalidade da gente é abrir uma oficina e gerar renda também dentro do nosso bairro. Começa a abrir um espaço maior para a comunidade. Então é uma oficina que a gente faz toda semana. Então semanalmente a gente começa às 8h30 com o café da manhã e a gente escolhe um tema para discutir. E depois vem a nutricionista que faz junto com elas uma receita. Hoje elas vão fazer um bolinho de rama de cenoura. Rama de cenoura. Ingredientes. Nessas partes tem bastante nutrientes, né? Principalmente micronutrientes, que seriam os minerais, as vitaminas. Aqui eu aprendi que ser mãe tem que ter responsabilidade, você tem que dar a comida nos horários certos. Aprende a comer aqui coisas que eu não dava para ela em casa. É muito barato. Os ganhos para a saúde, para a qualidade de vida das crianças e para a saúde no país como um todo. Eu não quero que o meu filho, né, que eu estou esperando, passe pelo mesmo processo que minha filha, né, está passando. Em 2 anos de tratamento de desnutrição, a gente evita 20 anos de hospital. Você seria o primeiro ou o último, então vai ser o último. Bom, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Professor Bose, obrigado pelo convite, né, para publicar o nosso artigo e agora para estar nessa reunião. Bom, vou ser bastante breve, porque eu vou falar só de um artigo. Esse artigo, basicamente, ele analisa a evolução da desnutrição infantil no Brasil nas últimas 4 décadas e procura entender os determinantes, as causas dessa evolução e aprender com isso e informar políticas públicas, basicamente isso, né? O nosso núcleo na USP, ele já tem muitos anos e a linha principal de pesquisa do nosso núcleo é tentar entender a evolução das condições de saúde da população como se fossem experimentos naturais, né? E aprender com isso a natureza dos problemas, né? E entender os fatores que determinam os problemas e informar as políticas públicas. Basicamente, essa é a linha de pesquisa que a gente trabalha, não só em desnutrição, mas em várias outras áreas da saúde. Esse trabalho especificamente é uma tradução de um artigo publicado em inglês no Boletim da Organização Mundial de Saúde. E nesse trabalho a gente já publicou vários artigos, na realidade, sobre esse tema da evolução da desnutrição infantil no Brasil. A evolução, como vocês vão ver e terão oportunidade de ver no artigo, bastante singular, né? E que tem sido muito comentada no exterior. Enfim, vários países têm se interessado muito pela experiência brasileira, porque a gente conseguiu reduzir num período relativamente curto de tempo muito da desnutrição infantil, né? Então os países querem saber como é que isso foi possível, isso tem atraído muita atenção. E nesse artigo em particular a gente analisa a evolução das desigualdades socioeconômicas na desnutrição infantil. Talvez a desnutrição infantil seja a doença, vamos dizer, onde as desigualdades são mais óbvias e mais marcantes. Então, basicamente, nós examinamos pesquisas populacionais que o IBGE faz, o Ministério da Saúde faz, para pesquisas representativas, enfim, inquéritos domiciliares, que vêm sendo feitos no Brasil desde a década de 70. Né? O nosso grupo, em particular, tem uma experiência também na condução desses artigos, dessas pesquisas. A última pesquisa populacional foi feita por um consórcio de entidades, né? O SEBRAP aqui de São Paulo coordenou, a Elza Bercó coordenou o grupo e nós ficamos encarregados da parte da nutrição infantil nessa pesquisa. E aí tivemos a oportunidade, então, de analisar os dados dessa pesquisa, acompanhar primeiro a pesquisa, depois analisar os dados, interpretar, escrever os artigos, que é o que a gente sabe fazer, né? Bom,
Basicamente, o que tem de interessante, na verdade, a desnutrição infantil no Brasil, ela vem desde os anos 70, ela vem se reduzindo muito, né? Nós tínhamos praticamente 50% de crianças desnutridas no Brasil nos anos 70, né? Desnutrição grave, severa, né? Essa que a estatura da criança fica muito abaixo do padrão de referência. E hoje nós temos 6, 7%, talvez até um pouco menos, porque esse já tem alguns anos ao último inquérito. Mas o que é de mais interessante é que a redução da desnutrição se acelerou num período entre a década de 90 e a década de 2000, particularmente entre 1996 e 2007, que são os 2 últimos inquéritos que a gente tem no Brasil sobre nutrição infantil. E o que acontece nesse último período é que a redução é tão maior do que nos períodos anteriores, há uma aceleração, em função da diminuição das desigualdades sociais. Se nós tomarmos só as famílias, que são os 20% mais pobres da população brasileira, a redução da desnutrição nesse período, 96-2007, foi de 31% para 11%. Quer dizer, houve uma redução de 2/3, isso não há nenhuma outra estatística, outra situação de outro país em que tenha havido uma redução tão drástica da desnutrição infantil. Então nós achamos importante documentar isso e entender a razão para esse declínio, essa diminuição de desigualdades. Quando a gente analisa essas 4 décadas, a gente nota o seguinte: dos anos 70 para os anos 80, a desnutrição diminui no Brasil, mas aumentam as desigualdades. Entre 80 e 90, mesma coisa, há declínio, mas aumento da desigualdade. Ou seja, a desnutrição reduziu-se numa velocidade menor exatamente entre os mais pobres. E é só nesse período, de 96 a 2007, que a gente tem uma redução de desigualdades. Ainda existem desigualdades sociais, ainda as crianças pertencentes a esses 20% mais pobres, que têm 11% de desnutrição, ainda elas têm 3 vezes mais desnutrição que as 20% mais ricas, vamos dizer assim, tem 4%. Mas a redução foi muito grande. Analisando as causas dessa redução, nós vimos que, basicamente, a explicação podia se dar por 2 fatores. Um é a redução das desigualdades econômicas, né? Bem medidas, bem avaliadas, isso a gente já sabe, né? Na verdade, há muitos estudos do IPEA mostrando essa melhoria no índice de Gini, por exemplo, na concentração de renda. Nós documentamos nas famílias dessas crianças uma grande redução, maior do que na população em geral. E é interessante saber por que isso, quer dizer, por que quando você estuda crianças, o cenário é mais positivo no Brasil em relação à redução das desigualdades. E de outro lado, e tão importante quanto, foi a redução no acesso das pessoas a serviços públicos. Basicamente, educação, ensino fundamental e cuidados básicos de saúde. O saneamento teve uma importância bem menor, porque houve um progresso muito menor no saneamento e nas desigualdades em relação ao saneamento. Mas em relação às desigualdades econômicas, isso já é bastante bem conhecido, né? Mas essa aproximação, então, dos mais pobres aos mais ricos teve um impacto muito grande nesse declínio. Mas também, como eu disse, o acesso da população ao ensino fundamental. Se nós tomarmos, por exemplo, o indicador mães com pelo menos 8 anos de escola, né, que é o mínimo que você precisaria para poder até compreender alguns ensinamentos, né, algumas informações, hoje praticamente se universalizou no Brasil. Então, mesmo os 20% mais pobres da população, a proporção de mães que tem esses 8 anos de escolaridade está já muito próxima da universalização. Então, houve uma melhoria geral na escolaridade da população, mas houve uma melhoria em particular daquelas pessoas que não tinham escolaridade, ou tinham 1, 2 ou 3 anos de escolaridade, né? Então, esse foi um fator extremamente importante. O segundo foi o acesso a serviços de saúde. A saúde é tão sempre condenada, né? Na verdade, é muito interessante isso, que nunca as pessoas estarão satisfeitas com a saúde. Essa que é a questão, nunca. Porque a condição de saúde, quando você procura um serviço de saúde, você está com um problema, né? Então, assim, é muito difícil que você ver na saúde uma população satisfeita. Quer dizer, na verdade, as pessoas sempre reclamam muito da saúde. Mas o Brasil fez progressos fantásticos em relação à assistência à saúde. Se a gente pegar, por exemplo, assistência pré-natal, 4 consultas de pré-natal, que é o mínimo,
entre as pessoas dos 20% mais pobres da população, a cobertura do pré-natal, esse mínimo de 4 consultas, era de 30% em 96. Em 2007 é 80%. Né? E a diferença já fica pequena. Claro, os mais ricos têm praticamente 100%, mas diminuiu muito essa diferença. Né? Há um outro indicador que é fantástico, que é o acesso a meios modernos de anticoncepção. Hoje você pega os 5/5 de renda no Brasil, das pessoas mais pobres às mais ricas, a cobertura das mulheres em idade reprodutiva que fazem uso de anticonceptivos modernos é praticamente 100% em todos os grupos. Então, se universaliza uma série de... A vacinação, enfim, já está universalizada há muito tempo. Então, esses cuidados básicos de saúde foram universalizados nesse período. E a gente, estatisticamente, mostrou que essa variação explica uma boa parte da redução da desigualdade social na desnutrição. A segunda parte do artigo, a gente discute o que em epidemiologia a gente chama causas das causas. Né? Então, a causa da melhoria da nutrição infantil, da redução das desigualdades, foi o aumento, a diminuição das desigualdades econômicas no acesso a serviços de saúde. Ora, o que determinou esse estreitamento das diferenças sociais em relação à renda e em relação ao acesso a serviços de saúde? Políticas públicas. Basicamente, né? E aí a gente focaliza essas políticas públicas. Na área de renda, enfim, os programas de transferência condicionada de renda foram extremamente importantes. O programa de apoio à agricultura familiar, os pobres no Brasil ainda são muito as pessoas que trabalham na agricultura, então o programa de apoio à agricultura familiar tirou muitas pessoas também da pobreza. A melhoria progressiva no valor do salário mínimo, né? Uma outra política muito interessante. Explica, em boa parte, essa melhoria, que o Brasil ainda é muito desigual economicamente, extremamente desigual, mas já somos menos desiguais do que já fomos. Né? E é interessante que essas políticas, e aí se a gente fizer uma análise mais longa, a gente vai ver todas essas políticas, transferência condicionada de renda, promoção da agricultura familiar, valorização, até a valorização do salário mínimo, elas começam no Brasil... Não é uma política dos últimos 5 anos, é uma política sistemática que vem sendo adotada pelos últimos governos no Brasil. Então, na realidade, se a gente for colocar assim, as causas das causas das causas, a gente vai encontrar na democracia, né, no retorno do Brasil à democracia e na atenção maior que os políticos, os dirigentes, né, passaram a dar às políticas públicas, né, não só de transferência de renda, mas do acesso a serviços básicos de saúde e educação, no caso. No caso específico de educação, a gente tem uma política extremamente interessante, que foi uma política de redução de desigualdade. Né? O fundo o Fundef, né, que é o Fundo para a Educação do Ensino Fundamental, né, foi uma iniciativa extremamente importante que acabou dotando aqueles municípios mais pobres. Quer dizer, antigamente no Brasil, o dinheiro que ia para a educação e ensino fundamental dependia de quanto o município arrecadava de impostos. Né? Isso mudou e você passou a ter um valor mínimo que todo município passou a ter acesso. Com isso você teve escolas, com isso você pôde pagar um pouco melhor os professores, com isso se universalizou o ensino fundamental. Então foi uma política de contra-desigualdade. E na área da saúde, acho que esse é meu último comentário, a gente vai encontrar também não só mais recursos para a saúde, porque o que acontecia até antes de 1995, quando começa a estratégia de saúde da família no Brasil, era que, na realidade, a situação era parecida com a educação. Quer dizer, o lugar que era pobre tinha uma saúde pobre. Né? Então, não tinha. O médico, enfim, não tinha salário, a prefeitura não conseguia ter um serviço minimamente adequado. O que você passou a ter? O que foi a estratégia de saúde da família? Foi um programa de contra-desigualdades. Quer dizer, é um programa que teve muito mais sucesso nos locais realmente pobres do país, né, do que nos lugares mais avançados, claro, que eram lugares que não tinham essa cobertura de pré-natal hoje praticamente universalizada, ela se deve basicamente à estratégia de saúde da família, ou seja, você investir seletivamente naqueles municípios que tinham mais dificuldade, que tinham menos recursos. Né? Com isso você conseguiu levar, claro, não levou outra vez, quer dizer, está muito longe, certamente, do que se desejaria, e sobretudo quando a gente começa a ver a questão da medicina curativa, realmente, né, a questão
de cirurgias e a questão de cuidados que exigem algum tipo de tecnologia maior, a coisa é mais complicada, mas do ponto de vista de cuidados básicos de saúde, como assistência pré-natal, vacinação, poricultura, né? Enfim, manejo de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, o país avançou muito, porque ele avançou com um modelo que, na verdade, passou a resolver a questão das desigualdades. Então, basicamente, o que o nosso artigo conclui, né, é que, claro, a desnutrição é extremamente importante. Se uma criança desnutrida, você tem que atendê-la, você tem que recuperar com um modelo adequado, etc. Mas, tanto quanto a obesidade, a desnutrição não se resolve tratando, né? Na verdade, doenças de massa não se resolvem com tratamento médico. Doenças de massa você resolve com prevenção, né? Então, na verdade, a experiência brasileira ela mostra que políticas públicas de redução de desigualdades, basicamente, de antipobreza, tiveram um sucesso extremamente importante por um flagelo, né, para muitos países, que é a desnutrição infantil, né? Por isso que muitos países veem o Brasil, eu tenho ido a muitos debates, né, e tive recentemente em Seattle, o instituto lá do Bill Gates, eles são muito tecnológicos, né? Então, assim, eles fizeram uma dessas reuniões para discutir tecnologias que poderiam resolver o problema da desnutrição infantil, né? Então, convidaram uma série de especialistas e tal, e eu fui para a reunião para falar do modelo brasileiro, né? Falei, o Brasil resolveu a questão da desnutrição. Resolveu não, mas avançou muito na desnutrição infantil sem pílulas mágicas, sem novidades. No caso da desnutrição infantil, atacando a questão da pobreza, que é a questão básica que alimenta a desnutrição infantil, né? Então, com programas que não eram de distribuição de nutrientes ou enfim, de tecnologias que, em geral, atraem mais, né? Na verdade, grupos como esse do próprio Bill Gates, né? E vários países, como eu disse, assim, na África, estão muito interessados nessa experiência brasileira, e o artigo nosso foi uma pequena contribuição para esse apoio aí que a gente pode fazer. Tá bom? Acho que era isso. Obrigado. Eu quero fazer aqui a minha saudação a todos os presentes, e professor Alfredo Bose, saudar aqui a Ana Lídia, o professor Carlos Monteiro, e agradecer aí o desafio, o convite, professor Alfredo Bose, de nós refletirmos um pouco, né? Quero parabenizar, acho que a revista, eu tive assim a oportunidade de recebê-la agora recentemente, li principalmente o artigo do Gilson Carvalho, mas estou plenamente consciente da importância dos objetivos que ela se coloca, que é desenvolver pesquisa acadêmica e, ao mesmo tempo, propor o aperfeiçoamento, criar condições, instrumentos e mecanismos para que a gente possa aperfeiçoar as políticas públicas, né? Eu quero saudar também aqui presente a professora Ana Estela Haddad, que recentemente, né, lançou e coordena um programa super importante na Prefeitura de São Paulo, que tem a ver com os artigos e com a questão que a professora Ana Lídia falou, e também o professor Carlos Monteiro. O programa se chama São Paulo Carinhosa, né, e é um programa voltado para a primeira infância. Eu acho que isso, a saúde está dentro, a educação está dentro, outras secretarias, eu acho que é um grande desafio. Nós vamos ter um debate em seguida, né, professor? Então eu vou procurar falar pouco, e a gente dá mais tempo para que o diálogo, o debate, e aprofundar a partir das questões que possam e devam ser colocadas, né? Eu também quero registrar aqui, agradecer a presença do meu companheiro de trabalho, o Alex Nemes, que coordena, nós temos 5 coordenadores de saúde, Monteiro, na cidade de São Paulo, né? O Alex é um dos coordenadores da região centro-oeste, que engloba aqui o Butantã, Pinheiros, também Sé, Lapa. Só tem 1.400.000 habitantes, é a menor. As outras todas acima de 2.300.000, né? Bom, eu estava aqui ouvindo atentamente, acho que a gente queria destacar algumas coisas, principalmente do artigo do professor Gilson Carvalho, né, que, quer dizer, o SUS, essa questão, e o professor Monteiro, acho que ele já relatou aqui também, normalmente a gente se concentra nos problemas e nos defeitos e às vezes relegamos ou deixamos de registrar e considerar avanços, né? Eu acho que o SUS
tem sido uma construção que tem as duas coisas, né? Tem avanços, tem desafios, tem questões que nós não conseguimos resolver. E é para se saudar, de fato, quer dizer, a comemoração dos 25 anos do SUS é um dos temas da revista. E o grande desafio é, como inclusive inicia o artigo o professor Gilson Carvalho, né, e que a saúde pública no Brasil ela teve um início muito com o caráter de filantropia, de associado aos pobres, né, de ser uma política voltada para os pobres. E eu acho que nós assumimos esse desafio de construir uma política pública de saúde para todos, e não para os pobres, né. Então, esse é um desafio que poucos países assumiram, né. Isso a gente tem ouvido sempre o ministro Padilha falar, e nós constatamos isso, né. O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que assumiu esse desafio de construir um sistema único, público, gratuito, né. Um país de um porte parecido assim, quase um terço da população é o Reino Unido, né, que tem um sistema em que se propõe e que de fato é um sistema público e que, enfim, tem o seu critério, tem uma participação importante do Estado. Então, mas um país acima de 100 milhões de habitantes. O Brasil é o único. E evidente que nós temos problemas de subfinanciamento, né? Nós precisamos mais recursos para o SUS, recursos financeiros, né? E esse é um dado, só para vocês terem uma ideia, né? Nós temos o dado de 2012, 25% da população brasileira se utiliza quase que exclusivamente de planos privados, né? E consomem quase 5% do PIB, 4,7% aproximadamente. E 3,9% do PIB, que são os gastos do SUS, levam, né, tem o desafio de levar essa política de saúde para 75% da população. Então, o SUS, comparado com o sistema privado, é mais do que ele tem menos do que um terço dos recursos per capita. Então, está aí evidente, esse é um dado, quer dizer, existe um subfinanciamento, existe uma disputa dramática, nós estamos vendo a questão do médico agora, eu acho que é um tema que aparece forte, né, entre os dois mercados, né, ou entre os dois polos, as duas políticas, né. E evidente que a questão do salário, o Brasil forma aproximadamente 15 mil médicos por ano, né, mais de 60% em instituições privadas e menos de 40% em instituições públicas. E nós oferecemos apenas 10 mil vagas de residência. Só que a residência, quase 95%, né, a professora Anistela está aqui, ela atuou nessa área, 95% das vagas de residência são no setor público. Então, o setor público, ele aí é de certa forma, uma disparidade, né, um desequilíbrio, né, porque o setor público é fundamental para a formação final do médico. O médico, quando já está produzindo, quando ele já está adquirindo, né, que associa o ensino, os 2 anos ou 3 anos, ou dependendo da situação, de 5 anos de residência, o ensino, o aprendizado, já com assistência, com desempenho, com o seu trabalho. Então, esse é um dado que eu queria destacar. O outro é o seguinte, e aliás, eu tenho procurado, né, debater em alguns lugares que a gente tem estado para discutir essa questão dos médicos, né? Viu, Monteiro, eu tenho plena convicção de que, e até tem uns dados aqui, o professor, aliás, essa é uma coisa que eu gostaria depois de debater com o Gilson Carvalho, porque eu tenho uns dados que eu consegui através de um professor, amigo comum nosso na Getúlio Vargas, que assessora o Conselho Nacional de Saúde, que nós estamos vivendo, nos últimos 18 anos, né, o melhor momento da destinação de recursos per capita para a população pelo SUS. Quer dizer, nós temos subfinanciamento de um lado, mas nos últimos 18 anos, né, e houve um crescimento a partir de 2003 para cá. 2003 foi o primeiro ano do governo Lula, foi um momento de menor repasse de recursos para o SUS, nos últimos 18 anos, 2003. Mas a partir de 2004, foi num crescendo de 2004 até 2012, 44% em termos reais, dos recursos do Ministério da Saúde. Mas não foi só isso. Os municípios, teve um outro fenômeno muito importante, né? Está aqui o professor Luiz Roberto Alves, lá também da região do ABCD, lá um pouco da nossa área lá, né, Luiz Roberto? A gente sabe disso, todas
as cidades, quer dizer, os municípios ultrapassaram, são 3 esferas de financiamento do SUS. Governo federal, governo estadual, governo municipal. Nos últimos 6 anos aconteceu esse fenômeno. Os recursos provenientes dos municípios ultrapassaram os recursos provenientes do Estado. Então, hoje, quem financia o SUS, até para... Eu tenho um número aqui também como fonte, o próprio professor Gilson Carvalho, para vocês terem uma ideia dos recursos de 2012, mostrando isso que eu estou dizendo. Né? Em 2012, a fonte federal destinou 80 bilhões para o SUS. As fontes municipais, os municípios, 50 bilhões, e os estados, 44. Né? Então, chegando ao seguinte, 46% desses recursos vêm do governo federal e 29% dos municípios. Então, mostrando o esforço, né, dos governos, mas sobretudo os governos municipais, o governo federal, de destinar mais recursos para a saúde. Eu queria encerrar esse assunto, né, eu acho que, pelo menos aqui da minha parte, a gente pode aprofundar e aparecer essa questão novamente, mas eu não tenho dúvida, né, que nós precisamos de uma fonte permanente e uma fonte que garanta mais recursos para o SUS. Né. Vocês sabem, eu sou deputado federal, estou licenciado para exercer o cargo de secretário municipal da saúde. Quando o prefeito me convidou, eu tomei um susto. Né? Na verdade, eu fui escolhido mais do que escolhi, mas eu tentei dialogar com ele que ele devia achar outro. Mas, enfim, assumi com esse desafio com muita vontade. Eu fui prefeito, eu mesmo, na minha cidade, chegou uma hora que eu precisei ser o secretário de saúde, acumulei o cargo de prefeito, secretário de saúde, devido a uma situação de crise, né? E mostrando que é um desafio permanente de gestão. Nós podemos melhorar a gestão, é evidente, podemos fazer as coisas com mais racionalidade, com menos desperdício, procurar eliminar totalmente os desperdícios, fazer as coisas de forma mais racional, evidente, sempre é um esforço, né? Mas que nós precisamos de mais recursos, nós precisamos. E como eu disse lá no Congresso Nacional, estava se debatendo a possibilidade de taxar grandes fortunas. Né? A minha opinião, eu acho que nós deveríamos criar a fonte de financiamento para o SUS, não ser grandes fortunas, mas ser a taxação de herança. Né? Porque tem um problema, o rico não tem nada quase no nome dele. Está no nome de pessoas jurídicas. Então você vai taxar, isso já fizeram o estudo, vai taxar grandes fortunas, você não vai taxar pessoa física. Agora, na transmissão da herança, aí a gente pode identificar, todo mundo sabe onde está o dinheirinho, né? Onde estão os recursos. E nós podemos ver que o Brasil é muito atrasado nesse aspecto. Nós temos um sistema tributário altamente injusto, nós tributamos o consumo, nós tributamos a alimentação, nós tributamos materiais de consumo, bens duráveis, que tanto o rico como o pobre adquirem. Não é? E nós não taxamos como deveríamos a renda e o patrimônio. Só para ter uma ideia, a gente começou a estudar, falei da GV, temos 2 professores lá que começaram a fazer esse estudo. Não é? Os Estados Unidos é um país símbolo, né, do capitalismo, da política liberal e de mercado. Eles têm uma política de taxar herança muito mais, quer dizer, aqui nós taxamos 4% de uma forma totalmente descontrolada. Lá a média é de 25%, tanto é que dá origem a fundações como a do Bill Gates, que para escapar, para não dar o dinheiro para o Obama, ele prefere criar a fundação dele. Isso é um mecanismo que eles buscaram. Né? Mas, por exemplo, na Irlanda, professor Alfredo Bossi, um dos estudos que nós estamos levando em conta tem uma relação assim que eu acho que é altamente justa e correta. Quer dizer, se uma senhora, um senhor, um tio ou uma tia solteiro não tem herdeiros, ela deixa a herança para um sobrinho ou para algum parente distante, essa herança é altamente taxada. Né? Porque não é na linha direta de sucessão, não precisa, a pessoa, enfim, não são filhos pequenos, enfim, tem critérios para a gente poder, né, eu acho que a sociedade reaver parte de um patrimônio que, na minha opinião, é muito mais de todos da sociedade do que dos indivíduos. Então, eu acho que essa é uma coisa que está aí para ser debatida, discutida. Né? E eu queria, para não falar, eu acho que a questão do município de São Paulo, nós temos desafios enormes, né, no SUS. Nós também tivemos um avanço, né, para vocês terem uma ideia, em 2005, se tinha 1,8 bilhões para a saúde no município de São Paulo, né, da Secretaria Municipal da Saúde. Esse ano serão 7 bilhões. Isso significa uma média de 17%
Então eu estou falando muito mais dos anos que passaram, dos 2 governos anteriores ao prefeito Fernando Haddad, e mesmo nesse ano, que vai ser o pior ano dos nossos 4 anos, né, se Deus quiser, eu tenho certeza disso, que nós vamos reestruturar, melhorar a questão, né, do acerto da máquina administrativa, de propor políticas de gestão e de fazer as coisas com mais capacidade, reduzindo, né, desperdícios e irracionalidades. Então nós vamos melhorar, nós vamos ter mais recursos. Mas ainda, quer dizer, mesmo com esse crescimento de 17% em termos nominais, que dá quase 10% em termos reais nos últimos 8 anos, né? Quer dizer, hoje os recursos eles são insuficientes, mas, na minha opinião, nós herdamos uma estrutura que se preocupou muito mais em colocar os recursos na saúde do que fazê-los de forma mais articulada, né? Um exemplo disso é a atenção básica, né? Um dos pilares da nossa gestão e da equipe que está aqui representada pelo Alex, e quero inclusive ressaltar e dizer para mim da minha alegria, né? Isso foi uma das coisas que me deixou com mais segurança de assumir esse cargo, de perceber que eu não estava sozinho, que nós temos centenas, dezenas de companheiros e companheiras lá dentro, de gestores, pessoas que estão há 30 anos, 20 anos na Secretaria Municipal da Saúde e que estão com esse desafio, né, de fazer um SUS, de implantar o SUS de fato, de qualidade na cidade de São Paulo. E a questão que nós estamos mirando e colocando como uma grande prioridade é reestruturar a atenção básica. Hoje nós temos, né, 3, e professor Monteiro, no nosso protocolo, a cidade de São Paulo estabelece a meta de 7 consultas pré-natal, né, para a gestante, e nós chegamos a menos de 10% das gestantes não tiveram esse índice, então é uma coisa super importante. Mas nós temos ainda um nível nos últimos 3, 4 anos, nós não conseguimos reduzir a mortalidade infantil como gostaríamos. Aliás, em 3, 4 regiões da cidade aumentou. Em Cidade Tiradentes, no Jaçanã, as regiões mais distantes, mais empobrecidas. Então, Cidade Tiradentes, que é o maior índice, é 17,2, e se manteve estável nos últimos 3, 4 anos. E você tem índice na região, de Vila Mariana, Pinheiros, que é abaixo de 5, né? Portanto, índice de primeiro mundo. A média é 11 e pouco, a média da cidade de São Paulo. Quer dizer, a nossa meta é buscar um dígito, né, dessa índice de mortalidade, e as estratégias são essas, de levar a política de prevenção e os 3 conceitos que o colega e companheiro Gilson Carvalho coloca no artigo, que eu gosto muito, né, que é a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, né? Quer dizer, e ele diz que ele fica muito frustrado porque normalmente se fala muito da recuperação da saúde, né? A recuperação das condições de saúde do cidadão, que é quando ele já está com algum tipo de doença, quando ele precisa de atenção e assistência, que ele se diz totalmente frustrado quando ele chega para cuidar disso, porque as outras 2 vertentes, né, das políticas públicas de saúde são, sem dúvida, que nós já inclusive falamos aqui, a questão da nutrição, de boa alimentação, isso tem a ver com a promoção à saúde. A proteção é questão da vacina, né, da vigilância à saúde, que é super importante, o combate aos mosquitos e vetores que trazem doenças. Então, esses 3 conceitos que estão presentes também nessa forma da atenção básica. Hoje nós temos uma UBS tradicional, meio que desacreditada, a estratégia de saúde da família também de forma que atinge 35% do município, e um mecanismo, né, que aí eu tenho a certeza que isso foi usado para tentar fazer a saúde dar alguma resposta mais rápida à demanda da população, que são os ambulatórios médicos, né, que são as AMAs, né, ambulatórios assistenciais, que garantiu o acesso da população, mas não permitiu resolutividade. Então, nós temos esses 3 programas, essas 3 políticas que a gente herdou, e nós estamos querendo, né, transformar e articular essas 3 formas de atenção básica, né, no que nós estamos chamando da UBS integral. Uma UBS uma unidade básica de saúde que seja mais resolutiva, que incorpore e promova a questão, quer dizer, a questão do território é muito importante. A estratégia de saúde da família, nós queremos aperfeiçoá-la, mas não fazer do território um fator de exclusão, porque hoje, muitos aqui têm, acho que conhecem essa experiência, quando o desenho do território da estratégia de saúde da família ele tem um caráter assim restritivo, de fora as famílias que estão
nesse quadrilátero serão atendidas, mas quem está do outro lado da rua não, né? O cidadão das pessoas não consegue compreender isso. Fala, mas então eu não vou ser atendido? Não, essa unidade não. Essa unidade é para quem estiver dentro dessa linha. A UBS Integral, ela vai ampliar esse conceito de território. Nós vamos ter o generalista, com as agentes comunitários de saúde, que são muito importantes na promoção, na divulgação, na comunicação, no contato. Inclusive, estamos utilizando as agentes comunitárias de saúde para ampliar o acesso ao Bolsa Família, que é uma das formas de buscar uma renda complementar, né, às famílias de mais baixa renda. Estamos levando para parte do território as chamadas 3 especialidades básicas com as quais, né, as UBS tradicionais normalmente trabalham, que é o pediatra, o clínico e o GO, o ginecologista obstetra, e fortemente levando a questão da saúde bucal, que lamentavelmente foi essa área teve uma grande interrupção, né, dos investimentos. Para vocês terem uma ideia, nós temos um dentista para cada 16 mil habitantes de São Paulo. E nós deveríamos ter, por um protocolo, o ideal desse dimensionamento seria 1 para 4 mil. Quer dizer, então temos uma deficiência de 4 vezes dentistas. Então, saúde bucal, saúde mental e atenção ao idoso. Porque nós temos subprefeituras aqui na cidade de São Paulo que já chegamos a 30% de população acima de 60 anos. E aí é uma coisa que as nossas escolas, né, não formam o geriatra. Né? Eu tive uma informação outro dia que eu achei muito... Precisa checar, não sei se a Ana Estela ou o Alex tem dado, de que nós teríamos só 150 geriatras na cidade de São Paulo. Quer dizer, nós temos aqui milhares de médicos, só a Prefeitura de São Paulo tem 13 mil médicos e teríamos só 150 geriatras. Quer dizer, pessoas que se formaram, quer dizer, as escolas de formação, as escolas de medicina e as escolas dessa área de saúde, né, ainda não se prepararam para essa nova realidade da demografia. E o que eu estava dizendo, né, essa questão dos médicos que nós estamos sentindo, quer dizer, o município e com o recurso dele próprio, com o do Ministério da Saúde, hoje estão tendo mais condições de contratar os profissionais de saúde. E o médico é o símbolo do profissional de saúde com mais dificuldade de nós contratarmos, né? Porque é isso, é um profissional que demora mais para se formar, um profissional mais caro, né? E essa necessidade, né, que é aritmética, né, de falta desses profissionais, o que mostra, né, eu acho que esse número que eu procurei apresentar para vocês, de que nesses últimos 6 anos, mesmo com o subfinanciamento, o setor público passou a ter mais recursos e mais capacidade para atenção à saúde, de assistência à saúde, portanto, contratando mais médicos. E aí chegamos nessa condição de que, mesmo oferecendo melhores salários, nós não conseguimos implementar. Vocês provavelmente vão ver a partir de hoje ou amanhã, ou depois de amanhã, a Prefeitura de São Paulo, com a decisão do prefeito Haddad, não é? Nós vamos levar para o rádio e para a televisão, para divulgar, para buscar Nós temos 1.300 vagas de médicos e médicas, né, nas organizações sociais, que é uma das formas com as quais a gente encontrou a Secretaria para fazer a gestão da saúde. É um mecanismo que nós queremos utilizar, aperfeiçoá-lo, né, acho que é um mecanismo válido para fazer a atenção e assistência à saúde, mas não é um mecanismo e um instrumento único. Nós também queremos valorizar a atenção para a administração direta, quer dizer, os dois. Nós, nos dois setores, hoje tem 50% dos recursos da Secretaria de Saúde, por volta, portanto, de 7 bilhões. Metade vai para os contratos de parcerias com as OS, e a outra metade para a administração direta. E nós temos exatamente 1.400 médicos faltando na administração direta e 1.400 médicos faltando no setor das OS, né, mostrando que não tem uma bala de prata, não tem um modelo único. Então não deveria ter problema de falta de médicos nas OS. E o que eu estava dizendo que vai aparecer na televisão é porque nós, depois de muito queda de braço com eles, mas depois eles estão percebendo que nós estamos querendo, é isso mesmo, ajudá-los a contratar esses médicos, porque em algumas situações, professor, esse médico ganha o dobro
dobro. Na prefeitura, em algumas situações, o médico de 40 horas ganha 7 mil e tem algumas OS, umas situações mais distantes, que está pagando 14.500. E mesmo assim não conseguimos preencher essas vagas. Então nós vamos divulgar no rádio, na TV, de que estão abertas essas vagas. Nós queremos, portanto, procurar os médicos brasileiros e paulistanos e de outras, recebemos também contribuição e a presença de médicos de outros estados, de outras cidades, para poder construirmos, né, um plano e um sistema de saúde que seja cada vez mais eficaz e que possa produzir mais qualidade de vida para a população paulistana. Eu, professor, devolvo a palavra para o senhor e estou pronto aqui para o debate. Obrigado. Então, eu agradeço muito, né, a colaboração dos três. Vocês viram que foi bastante rico, né? Cada um, vamos dizer, enfocou, vamos dizer, determinados aspectos, né? E não vou precisar assim recapitulá-los, porque o debate provavelmente vai nos iluminar. Então, eu diria que temos 20 minutos para o debate, né? Sejam breves nas perguntas e brevíssimas nas respostas. Está aberto o debate, então. Já que ninguém se prontificou. Eu sou Helena Ribeiro, sou diretora da Faculdade de Saúde Pública e nós temos uma parceria com a Prefeitura, estamos trabalhando para aprimorar essa parceria. E nós temos um centro de saúde que faz a atenção primária, a atenção básica, né? E temos grande dificuldade de tocar esse centro de saúde por falta de recursos e lá é uma das áreas que tem uma maioria da população idosa também. E lá no centro também tem a geriatria da Faculdade de Medicina, faz a residência lá. Então nós temos atendido a população do entorno é na Doutor Arnaldo, na Avenida Doutor Arnaldo, com Teodoro São Paulo. É o Centro de Saúde Escola da Faculdade de Saúde Pública. É um dos 3 únicos centros de saúde escola de São Paulo, né? Tem um da Santa Casa, o do Butantã, aqui, que é administrado pela Faculdade de Medicina, e esse que é administrado pela Faculdade de Saúde Pública. E nós temos sentido, nos últimos anos, com o envelhecimento da população e com o encarecimento dos planos de saúde, que há uma migração muito grande de pessoas para o serviço público de saúde, sobretudo de idosos. Então, nós temos que enfrentar essa dificuldade de médicos para adulto e, de certa forma, nós temos cumprido esse papel com alguma dificuldade, mas sem apoio também da Prefeitura. No nosso convênio só nos remuneram por atenção secundária, atenção primária toda, nós que arcamos com isso. Os profissionais nossos são os profissionais da Prefeitura que estavam comissionados lá, foram todos chamados de volta, assim como o governo do Estado. Então, a USP tem levado à frente esse papel, mas com muitas dificuldades. E estamos trabalhando agora, acho que junto com o Alexandre, de fazer um novo convênio para poder ser mesmo um centro de referência para atendimento de idosos em atenção básica e em todas as esferas necessárias, né, que inclui odontologia e, no geral, também nutrição do idoso e várias outras coisas assim. Tá? Bom, boa noite a todos. Só para aproveitar a oportunidade, eu também já informo ao nosso secretário as iniciativas que a gente vem tomando em relação aos serviços de escola, não é? Serviços que em épocas passadas foram, na verdade, bastante representativos da formação de recursos humanos, principalmente para a atenção básica, não é? O Centro de Saúde Escola do Butantã, Paula Souza, mesmo da Santa Casa. Recentemente, com as novas políticas que estenderam os serviços, né, de
estenderam a formação de recursos humanos em saúde para o conjunto das unidades do SUS, o que nos parece uma iniciativa bastante bacana do Ministério da Saúde, né? Colocando, na verdade, para os profissionais de saúde, valorizando, na verdade, nós temos a atenção básica como um local capaz de reverter a situação de saúde que a gente tem, ou de prestar um serviço adequado para a população. Nós tivemos essa extensão e, por outro lado, ela foi positiva, mas os centros de escolas ficaram um pouco abandonados, até pela incompreensão de que eles têm grandes valores nos seus quadros, não é? Prestam serviços bastante interessantes, só precisam de um apoio, na verdade, institucional para poder, voltar à cena, e a gente considera que voltar à cena significa, na verdade, ter um papel até de apoio à rede, né? Pela qualificação das escolas que detêm o Centro de Saúde Escola. Então a gente, na verdade, há uns 2 meses, mais ou menos, retomou uma conversa com o Centro de Saúde Escola do Paula Souza. O Butantan não foi propriamente uma retomada, mas eu já era de lá, então há todo um interesse e uma conversa que deu continuidade, mesmo passando a trabalhar na prefeitura, não é? E a Santa Casa, que está fazendo um projeto de docente assistencial bastante interessante também, já está seguindo para o nosso secretário apoiar. Então, o que a gente quer, na verdade, é que esses centros de saúde voltem à cena, eles possam... E são centros de saúde centrais, não é? A gente estava discutindo, Pinheiros, por exemplo, é uma região que tem muito pouca unidade básica de saúde, uma unidade estadual que não foi municipalizada, que é o Centro de Saúde de Pinheiros. Então a gente acha que o Centro de Saúde Escola, o Paula Souza, pode oferecer bastante coisa a mais para a nossa região ali, contando com um apoio maior da Prefeitura, que com certeza a gente tem dado na coordenadora e tenho certeza que o secretário dará também. Meu comentário... eu acho interessante colocar um pouco a gente fala muito dos serviços, mas eu queria falar um pouco das necessidades em saúde, né, que a gente vem sentindo para trabalhar no setor saúde, nas secretarias de saúde. Cada vez mais a diversidade, né, de problemas é uma questão que se coloca, né, e todo mundo fala que isso é uma questão de saúde, né? A obesidade é uma questão de saúde. Agora nós estamos com a população de rua, que na verdade vem sendo uma grande dificuldade que a gente tem enfrentado. Eu digo o governo, e há um esforço, a Ana pode falar até um pouco disso, do nosso prefeito em estar bastante atento a isso, e o quanto isso também exige da gente novas tecnologias na saúde para enfrentar, né? O Ministério está trazendo aí o consultório na rua, para a gente abordar essa população, ter um cuidado diferenciado que possa chegar a essa população, só para dar um exemplo de que o nosso setor é subfinanciado e cada vez mais os desafios são muito grandes, e eu acho que vocês podiam comentar um pouco sobre isso também. José Carvalheiro, Medicina de Ribeirão Preto e Observatório de Inovação aqui do IEA. Em relação às 2 primeiras apresentações, ao dossiê e ao trabalho do Monteiro, que eu conheço de longa data, eu queria fazer um comentário mais de natureza, pretensiosamente, de natureza mais epistemológica, não é? Pelos comentários que foram feitos, não é? Porque trata-se, nesse momento, de saber como se aprofunda o conhecimento, como se aprofunda o saber em relação a questões dessa natureza. E o primeiro comentário é um comentário que circula já há décadas na área de epidemiologia social, e que foi comentada a história da aranha e da teia, não é? Que é a teia de determinantes sociais. Alguém já viu a aranha? Não é? Que é uma das maneiras de aprofundar a relação extremamente complexa, não é? Da transdisciplinaridade obrigatória, essencial nesta área. Faz 30 anos que a professora Cecília Donângelo faleceu num acidente de automóvel. E nós tínhamos uma gravação da última aula que ela deu, num curso dado na Associação dos Sociólogos,
quando a Secretaria Estadual da Saúde resolveu contratar sociólogos, como eles não entendiam nada de epidemiologia, fez-se um curso e ela deu a última aula. Eu estou há décadas, não é? Evidentemente faz 30 anos, com esta gravação e tentando ver. E nós agora estamos finalizando, eu na semana passada terminei a correção das transcrições da segunda fita. E ela faz um comentário curioso, porque nós estamos dando ao livro que vai sair o título de O Social na Epidemiologia, que era um debate álgido na época, 30 anos atrás. E ela criticava muito a dificuldade que os epidemiólogos ditos sociais tinham de definir o conceito de doença, né? Porque eles acabavam, embora criticassem a epidemiologia convencional, acabavam utilizando a natureza biológica da doença, salvo, diz ela, numa área, a área de nutrição, em que você, para o mesmo objeto, você tem a ideia de nutrição, mas também tem a ideia de fome, não é? E que, portanto, ao ter duas ideias, não é, que vêm de origens distintas, não é? Uma vem de uma origem biológica, biomédica, fisiológica, anatomopatológica, e a outra vem das ciências sociais e humanas, né, das humanidades, que tem séculos lá, já de análise. O Engels, né, em meados do século XIX, já discutia a questão da fome. Né? Enfim, esse era um comentário que eu queria fazer em relação a isso. Em relação à parte, não é, que é a primeira parte do dossiê, o artigo do Gilson, evidentemente, é tão controverso, não é, crítico e desafiador como a maioria da... Uma vez nós fizemos um dossiê aqui e eu usei uma das brigas dele com o diretor da OPS, não é? É um dos dossiês, acho que é o dossiê do número 35, se eu não me engano, um dossiê saúde, e que eu uso uma briga que ele estava tendo na época com o diretor da OPAS, e eu usei o texto do Vinícius de Moraes, olha aqui seu Buster, olha aqui Mr. Buster, não é? Porque ele desafiou o diretor da OPS, que veio aqui meter o bedelho na nossa área, né, que é o nosso SUS, e não sei o quê, ele falou, olha aqui seu fulano, bem, enfim, o Gilson. Extremamente crítico, né? A parte final do artigo dele é extremamente crítica, é de pensar, e é de pensar fundamentalmente, embora ele diga, não é, dá a impressão de que ele está atacando, não é, os últimos 10 anos, na verdade ele está se referindo a uma questão muito mais estrutural, não é, que é a questão macroeconômica do que está acontecendo na nossa área, com esta progressiva transferência, não é, de subsídios públicos, não é, para o financiamento do setor privado, com renúncias fiscais, não é, enfim, esse tipo de coisa que eu gostaria de ouvir comentado. E o que não foi mencionado, o segundo artigo, que é um artigo do Vilaça. Se o Eugênio Vilaça souber que eu tive um ato falho, né, de esquecer o nome dele, em que, fundamentalmente, eu acho que a parte final, porque ele faz sob a forma de perguntas e respostas, né? É como se fosse uma entrevista, e especialmente a parte final, ele faz uma coisa que é do momento atual, do debate, que já foi mencionado, né? Pelo menos foi mencionado pelo secretário e pelo Monteiro, a questão da estratégia saúde da família, né? Então, que o Vilaça, na parte final, ao ser perguntado qual é a perspectiva, ele fala, é radicalizar naquilo que o Brasil, no nosso SUS, o nosso SUS generoso, né, foi deturpado nas suas ideias, como a atenção primária em saúde, generosa, foi deturpada internacionalmente nas suas ideias, se transformou na tal da atenção primária seletiva, não é? Que era realmente uma... E a mesma coisa, a nossa estratégia é a estratégia de saúde da família, que tem que ser radicalizada, com o que eu concordo plenamente, e que eu acho que aí é que é o foco atual do debate. Aproveitar e fazer um comercial, eu fiz um debate
na terça-feira da semana passada, no Canal Saúde, da Fiocruz. Ele já está no site do Canal Saúde, está no site da Abrasco, está no meu Facebook, não é? Em que ali se coloca realmente... Eu estava no debate com o secretário Oscar Berro, secretário de São João de Meriti, e com o Manuel Santos, que é um assessor técnico do COSEMES Rio de Janeiro. E aí eu acho que nós colocamos exatamente nesses termos, né? E que é a mesma coisa que coincide com o Eugênio Vilaça, e de uma certa forma o Gilson também não escapa de considerar que a nossa estratégia de saúde da família é que tem que ser radicalizada em termos de ampliar essa cobertura, acabar com esses quadriláteros e coisas, enfim, mas que eu acho que é por aí. Então, fundamentalmente, um comentário. A segunda parte da fala do Gilson, que é de jogar isso para o terreno da macroeconomia, dos incentivos fiscais que estão se fazendo, né, das renúncias fiscais, e que pelos números que ele dá são valores substanciais, não é, que se estão transferindo do público, não é, para os planos, né, e seguros, e etc. E a internacionalização, não é, que já se está abrindo a perspectiva de que grandes redes internacionais de assistência já estejam nos invadindo e que, portanto, esse é um terreno em que nós, defensores do SUS, temos que estar inteiramente atentos, né, para verificar como é que a gente controla isso. Luiz Roberto Alves, professor da ECA USP da Universidade Metodista São Bernardo do Campo. A minha pergunta é especialmente sobre criança e adolescente como sujeitos da cidade, mas poderia ser também para outros grupos da população. Dentro do universo getulista, a cidade de São Paulo teve um prefeito com certa ousadia e certo pioneirismo, Fábio Prado, que entre 1935 e 1938 convidou Mário de Andrade, o poeta líder do modernismo, para ser diretor de cultura. Então ele dirige a cultura da cidade entre 35 e 38, depois por intrigas palacianas, entre aspas, ele perde, ele sai. Mário construiu uma relação entre educação, cultura, saúde, nutrição, que seria o equivalente hoje àquilo que a República talvez nunca tenha feito, que é fazer política integrada e integradora. É utópico, problemático, tem todas as desculpas, mas não se realiza. Queria perguntar se no governo Haddad tem um debate interno neste momento do governo, porque ainda tem bastante tempo, de integrar efetivamente políticas, especialmente para pensar estes sujeitos da cidade, crianças e adolescentes, mas não circunstancialmente. Algo que vá de cabo a rabo, para usar a linguagem dos peões de fábrica. Duas perguntas ainda, só um minutinho. A moça levantou o braço. Eu já passo para a senhora. Só um segundo, já passo. Meu nome é Brena. Desculpe, o meu português é um pouco devagar. Eu só queria comentar que, claro, sabemos que o Brasil não vai atingir a meta do milênio 5, que é de mortalidade materna. Isso já existem vários dados. E uma das questões que eu tenho seguido a professora Carmen Simone Diniz, na Faculdade de Saúde Pública do Departamento Materno Infantil, e sabemos que o aumento de visitas de pré-natal não melhora os desfechos maternos. Sabemos, já temos isso. Então, eu só queria... Ok. Então, eu só queria fazer esse comentário. E uma coisa que eu vejo, só
pelo meu pouco tempo aqui no Brasil, voltando aqui, eu vejo que existem muitas intervenções incríveis na saúde, que são lindas, maravilhosas, se fossem implementadas realmente, mas que falta uma avaliação dessas intervenções. E seria uma pergunta, existem mecanismos de avaliação, eu não sei se é evaluation? Avaliação. Principalmente o que chamamos de process evaluation, que quer dizer o quanto que uma intervenção é implementada dentro do sistema. Eu vejo em várias arenas uma falta desse tipo de análise, principalmente baseado em modelos de sistemas complexos, então analisando várias intervenções que acontecem e quais são os efeitos destas. Então, bem, essa seria a pergunta. Existem esses mecanismos, porque até agora eu não tenho encontrado, e temos várias intervenções, mas o input, né, o que botamos dentro do sistema, não leva aos desfechos ou outcomes que esperamos. Principalmente, bem, eu posso falar sobre a saúde materna e, bem, essa é a minha pergunta. Só um breve comentário. Eu tenho o desafio de dirigir o Departamento de Alimentação Escolar da cidade de São Paulo e acho que muitas das falas aqui encontram um pouco o meu cotidiano lá naquele departamento, né? Então, o que mais me chama a atenção aqui dentro dessa temática da alimentação é que a gente precisa envolver famílias. Nessa última fala do professor, fala que a gente tem que envolver de cabo a rabo e não circunstancialmente. Eu desconhecia a ação do CREM. Eu estou dirigindo um departamento e desconhecia a ação de uma organização como essa. E eu tenho feito... Mas tem que fazer convênio com a alimentação escolar. A gente fornece 1.831.000 refeições por dia. Essas refeições que a gente oferece... Não, o que o CREM faz, talvez pontualmente, eu estou tentando fazer intuitivamente lá com a equipe de 100 nutricionistas dentro daquele departamento, criando formas de intervenção nas escolas para que a alimentação vá para os lares daquelas crianças. Então, eu acho que a gente tem que se aproximar, aliás, secretário, também nós, né? Também nós, intergoverno. A professora Ana Estela tem feito, agora, aliás, deu um exemplo de integração com o lançamento dessa política para a primeira infância, que eu tenho certeza que vai ser bem sucedida, inclusive porque ela está baseada, sustentada nas inter-relações. Né? Cada vez mais a sociedade do futuro aprende que a interdependência é que nos guia. Então, não vou fazer nada sozinha. Então, fica aqui um apelo para que a gente se aproxime. Eu quero muito aprender com vocês e eu acho que a gente pode disseminar as boas práticas, no sentido, as boas iniciativas que vocês já devem ter sistematizado para dentro das nossas 2.600 unidades. É isso. Parabéns pelo trabalho. Então, depois de ouvir esses comentários, se algum dos nossos colaboradores quiser responder, há algum ponto, começar. Né? Eu vou começar. Cada um em particular poderia responder, não é? Uma pergunta que eu tivesse tocado. Pois não? Eu estou pensando em começar, essa hora encerra, professora. Que da outra vez eu fiquei por último, então agora estou... Não. Do último serão os primeiros. Helena, eu acho que o Alex já também, eu quero só reafirmar o que ele já te falou, né? Eu acho que nós temos esses 3 centros de saúde escola. Eu quero visitar lá do Dr. Arnaldo, eu estive lá no Butantã, fiquei extremamente impressionado, quer dizer, um espaço físico que pode ser muito melhor aproveitado e nós queremos, portanto, estar juntos nessa parceria. Acho que a Faculdade de Saúde Pública tem tudo a ver com aquilo que nós pretendemos, né, de incentivar. Estamos aumentando o número de residências na Secretaria Municipal de Saúde, portanto, o nosso vínculo e parceria com
com instituições de ensino é fundamental para que a gente possa também associar a questão do ensino com assistência e essa troca saudável para todos, né? Alex, é isso, complexidade das problemas da saúde. Eu vou falar um pouquinho sobre isso quando abordar a questão com o professor Luiz Roberto Alves. O professor Zé Carvalheiro, eu concordo, né? Acho que a questão... O Gilson tem a parte do artigo dele, tem coisas que eu... o Gilson, tem coisas que eu não concordo, enfim, eu citei aqui as coisas que eu concordo. E eu acho que ele pode fazer esse debate, eu acho que ele mesmo, no final, dá muito crédito. Ele critica os ministros, critica o Ministério da Saúde, depois coloca crédito dizendo que houve avanço. Então, é isso. Eu acho que ele contribui muito também com essa visão que ele tem conhecimento, prática e capacidade para fazer isso, né? Acho que a questão, de fato, das isenções fiscais são graves, né? Eu queria registrar aqui o prefeito Fernando Haddad, ele, até pela vivência que ele teve com o ministro na questão do ProUni, né? Não sei se vocês sabem, quer dizer, nós temos 5 hospitais de excelência aqui na cidade de São Paulo, e que, por uma lei que veio, inclusive, do finalzinho do governo Fernando Henrique, mas que perpassou o governo Lula, e depois virou uma lei, né, que garante isenção fiscal para esses 5 grandes hospitais de excelência. E nós estamos retomando isso no Hospital Einstein, o Sírio-Libanês, o Samaritano, o HCOR e Oswaldo Cruz. Não, esses não, Oswaldo Cruz. São 5 que têm isenção fiscal e não dão 60% dos leitos para o SUS. Diferente da Beneficência, da Santa Casa, que são filantrópicos e destinam 60% do leito SUS. Eles têm essa isenção. Então nós estamos buscando, né, inclusive nós estamos fazendo um formato com Einstein, que é o que tem maior, porque é o que tem mais isenção, porque é o que tem mais faturamento, né, para que ele possa, esses recursos que são, de certa forma, uma renúncia fiscal que tira os recursos do SUS do município, que possa ficar parte deles aqui. Então é uma preocupação muito justa, que ele faz, que a questão também da isenção do imposto de renda para os planos privados, que tem que ser revisto no âmbito de se buscar mais recursos para o SUS. A radicalização da estratégia de saúde da família, estou plenamente de acordo. Bom, o professor Luiz Roberto, aqui, né, nós temos, não sei se vai haver tempo para a professora Anistela também falar a respeito disso, mas eu já citei aqui, a política de primeira infância é um dos exemplos, né? Eu acho que a maneira do prefeito Haddad, né, gerir, governar e estimular a equipe a participar, ele criou comitês de gestão, que são espaços coletivos, né? Eu participo do Comitê de Desenvolvimento Social, com a educação, a assistência social, a cultura, o esporte, o trabalho, né? E nós, portanto, isso, pelo menos uma vez por mês, esse secretário se reúne, questão da população em situação de rua, questão da saúde mental. Saúde mental, a saúde coordena. Eu acho que essa foi uma coisa que houve um grande avanço em relação à gestão passada, que tratava a questão da saúde mental, sobretudo a questão do crack, né? Veja, a saúde mental mais ampla, o crack é uma das questões que tem uma interface e uma ligação forte com também a população em situação de rua, né? A saúde passou a ter esse desafio de coordenar, né? Mas com a presença da assistência social, do trabalho, da educação, né? E nós estamos fazendo políticas, no caso do que o senhor falou, da questão da criança e do adolescente, um programa que nós temos aqui a coordenadora, aqui na sala, a professora Anistela Haddad, que é altamente estimulante, de nós temos, como falou, como você chama? Esqueci. Érica, a gente está se conhecendo agora, né, mostrando o gigantismo dessa prefeitura, né, que é um país, de nós buscarmos somar os esforços, né, que já existe, a questão da saúde na escola, né, a questão da prevenção, da saúde auditiva, saúde ocular, saúde bucal, a questão da alimentação, e tudo isso voltado para, nesse caso de 0 a 6 anos, foi o foco da primeira infância, mas podemos reproduzir isso, continuando, né, para outros ciclos de vida, tanto da criança, o adolescente, e essa maneira do prefeito Haddad né, governar, eu acho que estimula essa integração multissetorial, multissecretarial. Eu acho que isso é muito importante e eu quero destacar essa sua fala. Bom, Blina, eu queria, quando você falou, eu lembrei aqui de um índice de desempenho do SUS
que é um índice que o Ministério criou. Eu acho que isso é fundamental, a questão da avaliação, né? Os índices são para que a gente possa também ter algum critério mais objetivo de se avaliar. Nós temos o Comitê de Avaliação da Mortalidade Infantil, comitês da mortalidade materna, para justamente identificar quais são ações. Nós já percebemos isso, precisa ter UTI, né, no momento que a mãe mais precisa, quando tem algum problema, intercorrência na hora do parto, de ter uma assistência exatamente naquele momento, né, nós temos, portanto, um desafio de ampliar os leitos de terapia intensiva, de assistência à mãe, e isso tudo vem também da avaliação desses índices que o Ministério compilou, organizou, sistematizou, e para nós é um grande desafio, né, de termos, através deles, mecanismos para avaliar o trabalho que é desenvolvido. Então, eu procurei fazer... Não tem dúvida, professor. Veja, nós... Tem. Então, é isso. Obrigado. Bom, vocês viram a riqueza do debate, né? Eu ouvindo os meus dois colegas, penso como eles gostam de números, o que é fundamental e necessário. Isso mostra, pelo que vocês acabaram de contar, como em termos... houve um grande avanço no Brasil e os números mostram esse grande avanço, né? Mas se a gente quer erradicar a pobreza, se a gente quer acabar com a subnutrição e resolver o problema da obesidade, educar as crianças que não haja fracasso escolar e que elas se alimentem bem e alimentação saudável, e diminuir muito o custo do SUS, exatamente porque vai diminuir e cair barbaramente as doenças crônicas, né? Professora, me desculpa, só que eu queria te dar esse... Voltando para os números aqui, mas eu acho que é fundamental. Tem 27% de obesos na cidade de São Paulo, 30% com sobrepeso e tem 3% com obesidade mórbida. Então quase 60%. E está crescendo. Tá quase ele que é ele que é o eu acho que a gente pode dizer quase exponencial o crescimento da obesidade, mais rápido que os Estados Unidos, né, Carlos? Mais rápido do que os Estados Unidos. Então, nós desde o começo entendemos que era importante pensar na qualidade, porque é verdade que a ampliação dos serviços e a melhoria das condições em questões macro, o Brasil foi avançando nas últimas décadas, mas a qualidade dos serviços na área da educação, na área da saúde, na área do SUS, a gente quis, por exemplo, agora falando pelo CREM, que eu entendi que é o tema principal, né? Embora você não fale só do CREM, mas é o tema que surgiu, a gente entendeu que era importante se integrar, somos parte do SUS, recebemos verba do SUS e tal, com todas as dificuldades que seja trabalhar para o SUS, que não é fácil, né? Quem recebe verba e quem tem relação com as mudanças de governo, começa tudo de novo, né? Bom, mas a questão que nós queremos ressaltar como prioridade ao nosso ponto de vista em todas as áreas é a questão da qualidade do atendimento e do atendimento de qualidade o melhor possível para as pessoas e para as famílias, né? Pensando em saúde a longo prazo. E é nesse sentido que eu acho que o papel da universidade, mais especificamente o espaço, né? Agradeço o espaço do IA, sou muito grata, sou da casa, né? Como o senhor falou, porque gosto muito deste espaço, que a universidade possa dialogar e possa oferecer pesquisas e embasamento científico para melhorar a qualidade do trabalho que vocês já estão fazendo, né? Eu queria falar, acho que bem brevemente, quer dizer, primeiro que a gente fez essa discussão na faculdade da questão da quantidade de universidades que você tem nessa cidade aqui, e de centros de pesquisa, e
e a pouca interação que você tem com o executivo, tanto com a prefeitura quanto com o Estado. É impressionante isso. É uma coisa que... O meu grupo, por exemplo, esse sistema de monitoramento por entrevistas telefônicas, que é o que dá essa informação, a gente tem uma interação muito grande com o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Vigilância e Saúde e com a Assistência à Saúde, né? Nas duas linhas e tal. O nosso grupo não tinha nenhuma relação, nem com a prefeitura, nem com o Estado. Quer dizer, claro que a gente trabalha 14 horas por dia, então ninguém fica procurando mais trabalho. Mas é estranho isso, você não ter esse tipo. Então, assim, eu acho que, e eu falei isso, a gente trouxe uma pessoa dos Estados Unidos que tinha trabalhado na prefeitura de Nova York para fazer um debate, e a gente depois começou a conversar e viu, se deu conta disso, quer dizer, que há um potencial de informação, de conhecimento na universidade que não está sendo usado. A culpa não interessa saber, provavelmente é dos dois lados, né, que não estão buscando isso, mas acho que a primeira coisa que eu acho que assim, é importante, resgatar isso e recuperar isso, porque não é possível que você tenha esse potencial de conhecimento aqui na cidade de São Paulo e esse divórcio com o executivo, né? Um outro aspecto que eu queria... O Alex começou a falar nisso, quer dizer, a mudança, eu vou falar um pouco como epidemiologista, né? A mudança na natureza dos problemas de saúde, né? Na realidade, não é só o envelhecimento da população, isso é um aspecto, mas é muito mais complexo. Então, e se você define saúde como uma coisa mais do que a ausência de doenças, se você define como bem-estar, você começa a ver que os determinantes começaram a ficar extremamente complexos. E o SUS, que para mim a grande crítica que eu tenho do SUS, não é o tempo de espera para fazer cirurgia, porque isso acontece no Canadá, isso acontece em qualquer lugar. Como eu falei, o pessoal reclama porque não tem muita solução. Então, a demanda por cuidados de saúde, ela nunca é satisfeita inteiramente. O que mais me preocupa no SUS é a falta de atuação dele na questão dos determinantes mais fora do setor saúde, não é? Então, hoje em dia, a saúde das pessoas é definida cada vez menos por questões que o serviço de saúde consegue resolver. Então, para pegar um exemplo, saúde mental, por exemplo, hoje, que é uma coisa extremamente importante, que é a questão do bem-estar, do conforto. Pega a questão do trânsito, né? Quanto tempo você levou para chegar aqui, né? Quanto tempo eu levei para chegar aqui? O que isso causa de problema de saúde mental? E o que a saúde faz em relação a isso? Nada. Claro que a saúde não compete a ela sozinha resolver, mas ela tinha que interferir mais, ela teria que trabalhar. Quando você vê, por exemplo, uma política de isenção de imposto para carro, que joga mais 1 milhão de carros na rua, quem que avaliou o impacto que isso tem na saúde, no bem-estar das pessoas, né? E a saúde não tem usado, vamos dizer assim, a capacidade de advocacia que ela devia ter, no sentido de que as políticas que interferem com a saúde têm que ser negociadas com a saúde. E você tem que chegar numa solução que leve em conta a questão da saúde. E hoje a gente vê o SUS realmente tentando cada vez mais propiciar a assistência à saúde clássica, né, para resolver os problemas, as doenças, enfim, as cirurgias, as demandas, manejo de doenças crônicas. Mas e a prevenção? Essa questão da promoção e da prevenção, o SUS faz muito pouco, faz vacina. Tudo bem, mas hoje o perfil de doenças na população se resolve com vacina? Não resolve. Não resolve. Quer dizer, você resolve hoje com medidas, com políticas intersetoriais, que se a obrigação não é da saúde, ela tem que ser mais proativa em relação a isso. A questão do trânsito, do planejamento urbano, a saúde tem que entrar mais nisso, né? E a gente vê hoje os ministros da saúde, eu acho que as autoridades de maneira geral da saúde, muito recolhidas. A questão, outra que a Ana Lídia falou, a publicidade. Hoje a publicidade é geradora de frustração, é geradora de doença mental, é geradora de comportamentos alimentares totalmente não saudáveis, né? O que a saúde tem a dizer sobre isso? Nada. Quer dizer, as autoridades de saúde, não, isso é meu problema, é dar atendimento de saúde. Só que isso está determinando saúde, né? Então, eu acho que assim, o SUS, desde o início, na verdade, a origem do SUS é muito a origem de dar uma atenção, né, para a demanda de cuidados de saúde. Mas a saúde a gente sabe que é mais do que isso, né? Então, a mim me incomoda mais em relação ao SUS, menos a questão da insatisfação da população em relação ao atendimento, porque isso eu acho uma coisa que é inevitável, e muito uma certa ausência no trabalho em relação a determinantes que hoje são os grandes determinantes da saúde, né? E o SUS é um pouco ausente em relação a isso, né? Enfim, é um desabafo aqui.
Então, muito obrigado. Realmente, nós estamos fazendo o possível para fazer a inter-relação da academia com o executivo. Parece que está começando, né? Espero que continue. E falando em nutrição, nós temos aqui um coquetel para aqueles aqui ao lado, né? Com comida saudável. Espero que sim. Muito obrigado, então. Obrigado a todos, então. Até logo.